Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e sai correndo. Então o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. O mercenário foge, porque trabalha só por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. E eu conheço o Pai. Eu dou a vida por minhas ovelhas. Também tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também a elas eu devo conduzir. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama. Tem o poder de dar a vida e tem o poder de retomá-la. Esse é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Shalom. É a festa do Bom Pastor, dia de oração por aqueles que são constituídos ministros, quer dizer, aqueles que servem, que são constituídos pastores, aqueles que cuidam. Dia de oração por aqueles que são chamados por Deus a serem servos no meio do povo. Dia de oração por todos que são chamados a continuar a obra evangelizadora de Jesus. Dia de oração, dia de reflexão sobre o sentido da nossa vida, o para quê da nossa vida, o como devemos servir. Gostava que nos centrássemos na figura do pastor. No Evangelho, Jesus estabelece uma diferença entre ser pastor e ser mercenário. Quer dizer, aquele que se faz pastor em função do soldo, do salário, do lucro. O pastor põe o bem do rebanho em primeiro lugar, sendo capaz de expor a sua vida em função da vida do seu rebanho. O pastor cuida, está a serviço, preocupa-se pelo bem-estar de suas ovelhas. O mercenário, porque está ali em função dos seus interesses pessoais, jamais arriscará a sua vida. Não é pago para isso. Devia enfrentar o lobo, 2 cães, um animal pequeno, mas podia fugir do urso, de um leão, de um leopardo, de uma serpente ou até de um ladrão. Quer dizer, o mercenário não tinha que arriscar a vida. O que lhe interessava era o seu dinheiro, não o rebanho. No Antigo Testamento, aparece muitas vezes a imagem do pastor e do rebanho para nos falar da relação de Deus com o seu povo e da relação que os governantes, quer os sacerdotes, devem assumir com o povo. Jamais deverão comportar-se como mercenários. O mercenário exige obediência, submissão. A relação do pastor é uma relação de amor, de compreensão, de ternura. Jesus resgata e assume na sua pessoa essa missão do pastor. Ele contrapõe-se aos mercenários. Por isso, ele se diz o bom pastor. Bom é usado aqui não no sentido de ternura e sentimental, como por vezes somos levados a pensar ou a crer quando olhamos aquela figura bucólica do bom pastor. Bom
vem no sentido de verdadeiro, de autêntico. Quando Jesus se afirma bom pastor, quer deixar claro que ele é um modelo de pastor. E quem responder ao seu chamado precisa de agir ao jeito dele. Bom é o pastor que se preocupa com o seu rebanho, que conhece as suas ovelhas, chama-as pelo nome e elas não apenas reconhecem a sua voz, como o seguem confiadamente. Sua dedicação é fruto do seu amor. Um amor louco que sente pelo seu rebanho. Um amor sem limites que vai até às últimas consequências. Luta por elas, expõe-se, é capaz de morrer para salvar o seu rebanho. Quem são estas ovelhas? Os que o seguem, que conhecem a sua voz, mas também toda a humanidade que precisa conhecê-la. E essa é a tarefa do discípulo: fazer convergir para o mesmo rebanho todas as ovelhas, para que todas possam usufruir desse amor louco de Deus. Cristo continua dando a vida pelas suas ovelhas, continua dando-lhes vida. Só que hoje precisa de cada um de nós para ser vida na vida do irmão. O Domingo do Bom Pastor é a cada ano um momento muito especial para refletirmos e rezarmos as vocações, todas as vocações da Igreja. Na sua mensagem para este dia, o Papa Francisco convida-nos a contemplarmos a figura de São José, o homem simples e jamais espalhafatoso, que aceita alterar toda a sua vida em função do sonho de Deus. José, diz-nos Francisco, não foi um homem resignado, nem conformado. Apenas se abandonou confiadamente à graça de Deus, pondo de parte os seus sonhos pessoais, os seus planos, a sua comodidade, para dizer sim à vontade de Deus. Só um amor incondicional pode levar a este sim, qual dom incondicional de si mesmo. Não bastam pequenos sacrifícios e renúncias. A maturação destes, a maturação da vocação, vai até ao dom incondicional de si mesmo. Toda a vocação verdadeira nasce da doação total. Não pode ser apenas fruto de um desejo, de um ideal, de um arrebatamento momentâneo. Precisa ser um todo de vida, uma constante, uma resposta às necessidades e apelos da realidade e da vida concreta. Servir é a prática da missão. Do jeito que São José levou uma vida de disponibilidade total e incondicional em função de Jesus, também o batizado, seja qual for a sua vocação, precisa ser a mão operosa do Pai em prol de seus filhos e filhas, diz-nos o Papa. O sonho e a capacidade de servir são indispensáveis, mas, no dizer do Papa, uma outra característica atravessa a vida de José e precisa também ser presente em toda a vocação cristã: a fidelidade. José é o homem justo que, no trabalho silencioso de cada dia, persevera na adesão a Deus e aos seus desígnios. A vocação só amadurece na fidelidade de cada dia e alimenta-se na contemplação da fidelidade de Deus. A primeira palavra da vocação de José, que nos aparece nas Escrituras, é: não temas, José,
filho de Davi. Não temas, porque Deus é fiel e cumpre sempre suas promessas. Esta é a palavra que Deus dirige àqueles que hoje Ele chama. Não temas, quando em meio às incertezas e hesitações sentes um desejo inabalável de lhe doares a vida. Não temas, quando em meio a dificuldades e incompreensões busca realizar a sua vontade. Não temas responder a Deus com entusiasmo e viver na fidelidade ao chamado. Afinal, a fidelidade é o segredo da alegria, diz-nos o Papa Francisco. Rezemos hoje especialmente por aqueles que são chamados para que respondam com alegria e entusiasmo. Rezemos por aqueles que foram chamados, que jamais se cansem de servir e nunca busquem ser servidos, que jamais desanimem da missão que lhes foi confiada, que jamais se acomodem. Rezemos por aqueles que forem chamados, que o sonho de Deus inunde seu coração, os faça sentir a alegria do desprendimento e seja o sentido do seu viver. Que cada um de nós possa, nestes dias, perceber o chamado de Deus, o sentido da sua vida e, com alegria e entusiasmo, pôr-se ao serviço do Reino. Shalom. Eles hão de ver e hão de vir, hão de vir e hão de ver coisas de transformação.